Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Começaremos o nosso bate-papo agora. Falta muita gente para entrar, então a gente vai começar mesmo assim. O pessoal sempre vai atrasando. Eu queria dar boa noite para todos vocês. Obrigado pelo tempo de todos. Hoje um bate-papo super legal sobre carreiras em gestão de pessoas. Lembrando, pessoal, nós teremos um bate-papo aqui de 60, 70... 75 minutos focando em carreiras de gestão de pessoas, possibilidades de atuação, a visão da área de gestão de pessoas, as grandes mudanças, as possibilidades de atuação, as competências e habilidades que um bom profissional deve desenvolver e algumas tecnologias e conselhos do Fábio, da Paula. Vai ser uma oportunidade muito legal. Nós daremos certificado para todos que quiserem, então, no final, tá bom? Nós compartilharemos um link para quem quer ir na faculdade e colocar como horas complementares ou simplesmente como uma comprovação de participação, tá bom? Queria começar o nosso bate-papo dando boa noite. Paula, boa noite, obrigado por estar aqui conosco novamente. Boa noite, Flávio, Fábio, sempre um super prazer estar com vocês. Vai ser um papo divertido, que o pessoal possa interagir bastante pelo chat. Show! Fábio, boa noite. Obrigado por estar com a gente também. Estou super feliz de tê-lo conosco pela primeira vez. Legal, Flávio. Prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito legal falar sobre RH, falar sobre gente, cultura. Paulo, um prazer estar aqui contigo também. Vamos em frente. Bastante coisa aqui para a gente debater, contribuir bastante aí com o desenvolvimento da galera que está aqui com a gente. Show de bola. Eu vou deixar, na verdade, o chat desativado em alguns momentos, tá, Paulo e Fábio? Se vocês concordarem, ok, senão eu deixo ligado, não tem problema. Mas para o pessoal focar na gente, o pessoal tem a possibilidade, pessoal, de mandar suas perguntas no Q&A, no final nós abriremos para perguntas e respostas, e vocês também podem usar aqui o botão reação, que vai subir a reação de vocês naquele momento automaticamente. Coraçãozinho, palminha, felicidade, tá bom? Vão mandando aqui que a gente vai saber como é que vocês estão recebendo do outro lado da tela. Tá bom? Eu queria, na verdade, começar trazendo a pergunta para você, Fábio, e a gente vai flutuando, tá? Eu acho que quando a gente olha para a carreira ou para a área de gestão de pessoas, a gente vem passando por muitas transformações. Se fosse assim, numa sentença, numa frase, qual que é o papel da área de gestão de pessoas, de recursos humanos? Qual que é o grande papel dessa área? Olha, a área passa por um processo de transformação enorme nos últimos anos, Flávio, e eu tenho discutido muito aqui na companhia e tenho debatido muito a respeito, que é facilitar a vida dos líderes. Né? Assim, eu não sou mais o dono da ferramenta e de como eu vou atuar de alguma forma, mas sim como facilitador da liderança na gestão de gente, né? Do papel da liderança na gestão de gente. Esse é o principal papel aqui e é o que está na agenda do nosso time hoje aqui na Cogna. Que legal, show de bola. E para você, Paula, qual que é o grande papel da área de gestão de pessoas ou de recursos humanos ou de pessoas? Eu acho, Flávio, que a gente está, de fato, o mundo inteiro requestionando e discutindo esse papel, né? E para a gente é sempre um lugar de como é que a gente amplia a competitividade dos nossos negócios, garantindo o cuidado humano e o impacto positivo por onde a gente passa. Assim, um olhar isento de curto e longo prazo, e acho que a área de gente, a área de recursos humanos é quem tem o privilégio de olhar de maneira integrada a companhia inteira e ajudar a olhar aspectos de gestão do negócio, por consequência de gestão de pessoas que possam alavancar, garantindo um lugar de muito respeito e impacto positivo. Então, acho que é um lugar privilegiado, eu diria. Boa. Gostei muito que você trouxe, Paula, e o Fábio também, mas vou começar pela Paula, que no final do dia a gente quer alavancar as pessoas que vão alavancar o negócio. Acho que ficou claro para todo mundo durante a pandemia a importância dos times de RH, de pessoas, de gente, no sentido de cuidar das pessoas para que essas pessoas cuidem do negócio, né? E o Fábio comentou sobre a importância de facilitar, de criar um ambiente onde as pessoas possam liderar, performar e naturalmente se desenvolverem. Uma pergunta aqui mais curiosa, né?
Antigamente se falava muito recursos humanos. E aí agora, na Cogna especificamente, a gente fala de pessoa e cultura, e na Raizen a gente fala de gente. Fábio, pergunta básica aqui, de onde veio, né? E por que a definição pessoa e cultura? E depois para você, Paula, por que a definição do que teoricamente era um RH hoje é gente? Bom, vamos lá. Essa mudança ela aconteceu decorrente do processo de amadurecimento da área de cultura na companhia. A partir do momento que a gente vem de um papel onde você tem lá os processos acontecendo de forma estruturada de recrutamento, de treinamento, desenvolvimento, capacitação, a gente viu que para elevar a potência da companhia e das pessoas para o próximo nível, a gente precisava ter cultura na nossa, não só na nomenclatura, mas na vivência do nosso time no dia a dia. Então, já olhando aqui nas competências e falando do que a gente tem na nossa agenda, a cultura faz parte do nosso job description aqui, faz parte do nosso viver, da liderança e da construção dessa companhia que a gente quer, né? Então, como é que a gente traduz a estratégia em atitudes, comportamentos, etc., e como é que ela é percebida no dia a dia aqui pelos nossos 23 mil colaboradores espalhados pelo Brasil. Que legal, que legal. 23 mil, não é fácil. Gerenciar, fazer a gestão de tanta pessoa, né? Legal, obrigado, Fábio. Gostei muito. A Paula tem um desafio um pouquinho maior, né, Paula? É um pouquinho, a gente se diverte um pouquinho com o dobro, mas eu diria que gente é gente, né, Fábio? Pois é. Quantidade a gente vai aprendendo um pouco mais, mas no fundo gente é gente. E Flávio fazendo conexão, a nossa jornada é parecida com a do Fábio. O nome muda, e eu estou super feliz de estar nesse painel com o Fábio, porque sei que ele também não muda nome de área porque está na moda, mas acompanha a maturidade do negócio, a maturidade da estratégia dos business e da própria área, e é isso que eu acredito também. Para a gente que chama de gente, foi muito associada essa mudança de nomenclatura, a gente chamava de desenvolvimento humano e organizacional. Um nome bonito, mas é técnico, ninguém entende. A gente, na nossa transformação como companhia, estava caminhando para um lugar mais humanizado, um lugar menos protocolar. Então, fazia sentido colocar tudo num guarda-chuva de gente que transforma, gente que redefine o futuro da energia. Então, conectava com o lugar não só da área antiga de DHO, ainda chamava DHO, ainda tinha sigla, que aí dificulta mais ainda a vida, né? Ou recursos humanos antes disso ainda, mas é um movimento de dentro para fora, e acho que essas nomenclaturas precisam vir dessa forma, no processo de maturidade mesmo. Legal. Quer comentar alguma coisa, Fábio, em cima disso? Não, eu sou super alinhado aqui. Legal. Me parece, assim, no discurso e na vivência de vocês no dia a dia, porque eu conheço, né, do negócio de vocês, em como as pessoas são impactadas, o que elas falam, que a gente vem passando por uma transformação cada vez mais humana, focada no ser humano, que sim, vai potencializar o negócio, trazendo, né, mais empatia, mais capacitação, mais foco no resultado e também no bem-estar. Agora, quando a gente olha, talvez, para o RH do passado, vou chamar assim, se vocês me permitirem, ele não era, né, nessa linha. O que drivou, o que incentivou, o que levou a essa mudança? Foi uma mudança que aconteceu pela maturidade, né, que os negócios começaram a tomar, e claro que cada negócio tem um tipo de maturidade, foi uma demanda em que o mercado começou a trazer por, talvez, experiências mais negativas. O que, na verdade, motivou essa transformação que é tão positiva na área de gestão de pessoas? E qual que é o impacto, de fato, no negócio que vocês veem? Começando, talvez, pela Paula agora. Acho que a principal mudança vem do mercado. Eu acho que quando a gente tem o olhar, é muito do nosso posicionamento de fora para dentro, a nossa perspectiva foi para onde os nossos business estavam indo, o que gente tem a ver com isso e que estratégia a gente tem que organizar, arquitetar para a gente chegar nesse lugar. Então, acho que tem não só do negócio, mas um lugar de contexto de mercado como um todo, né?
Então, quando a gente olha tendências socioambientais, quando a gente olha tendências tecnológicas, econômicas, como os nossos business vão se posicionar e como essas coisas todas se conectam, é inevitável que você se reposicione, senão você, como área de gente, fica a reboque. Então, ao invés de você se antecipar e ser o provocador da companhia para chegar em outro lugar, você perde competitividade, você perde a oportunidade de gerar uma experiência única para os colaboradores. Então, acho que é um lugar que vem de fora para dentro. Alguns temas, obviamente, são alavancados. A gente pega uma condição muito sensível de pandemia, alavancou um tema, escancarou um tema de bem-estar, por exemplo, não dá para negar. Não que a gente quisesse, todo o contexto de novos modelos de trabalho no Brasil em especial, com pandemia. Então, a gente tem aceleradores de contexto externo, mas, para mim, essas mudanças estão sempre ancoradas na estratégia de curto e longo prazo, seja ele qual for, de cada negócio. Legal. É por aí que eu acredito. Senão vira um lugar muito da moda, assim, e aí é onde me preocupa. Legal, legal. E para você, Fábio? Obrigado, Paula. Aqui na Cogna, a gente teve um processo que começou em 2017, de maturidade mesmo. Então, nós entramos numa jornada muito intensa de transformação digital, mas aí a gente percebeu que não era digital, era cultural. E para a gente chegar no lugar que a gente queria como companhia, de sair de um lugar onde a gente é uma empresa de educação, que tem o campus universitário, que tem a tradição do processo de ensino-aprendizagem, para um negócio mais tecnológico, mais inovador e que estava muito conectado com o processo de ensino-aprendizagem. A pandemia acelerou muito esse processo com o ensino à distância. Ele falou, pô, mas a gente precisa mudar a cultura da companhia. E quais os elementos que traduzem essa nova cultura, essa cultura ágil, digital, de transformação? Ele falou, bom, isso aqui faz parte do nosso DNA, faz parte daquilo que eu preciso entregar como valor diária para o negócio e com o negócio, para que a gente tenha uma experiência cada vez melhor para o nosso aluno. E aí, bom, faz todo sentido ter isso embutido. E como era muito protocolar também a questão do processo de ensino, aprendizagem, a gente quis quebrar a questão, e trazer gente, podia ser recursos, pessoas, etc., mas a gente quis humanizar e o gente e cultura ficou muito simples de traduzir para toda a organização essa nova estratégia. Então, foi nesse contexto que a gente fez a mudança. Que legal, que legal. E vocês trouxeram pontos importantes que eu só queria destacar até para poder mover para um próximo tópico. O Fábio ele comentou que não é sobre... Todo negócio tem falado de transformação digital, mas você não se transforma digitalmente se você não transformar primeiramente a cultura, porque as pessoas não vão estar habilitadas para acompanhar uma transformação digital. Elas vão ser reticentes, elas vão ser, enfim, elas vão tardar a aceitar aquelas mudanças que elas têm que vir. Quando você fala de uma boa cultura, as pessoas elas vão abraçar essas mudanças. Então, antes de falar do digital, a gente vai falar naturalmente de uma cultura. E, naturalmente, nesse processo, a área de gestão de pessoas tem se tornado cada vez mais estratégica para o negócio. Para habilitar, como a Paula comentou e como o Fábio também comentou, pessoal, o negócio. O RH vem para habilitar o negócio. Então, não é uma área específica que vai só falar de benefícios, de compensation, remuneração. Sim, vai falar sobre isso. Mas se o negócio ele não tiver alicerçado em pessoas, que é o grande ativo, que são potencializados pelas áreas de gestão de pessoas, a gente vai perder muitas oportunidades de trazer rentabilidade, de trazer um negócio mais sustentável, mais sólido, que esteja alinhado com os objetivos do negócio e, naturalmente, em transformar o mundo em um lugar melhor. Eu queria perguntar para vocês, quando fala de RH, a gente falou de transformações, mudanças, o que é tendência daqui para frente para as áreas de gestão de pessoas? O que hoje vocês têm colocado como prioridade, como tendências para o futuro, como próximas transformações, que aqueles que estão aqui conosco podem ouvir? Talvez começando aqui com o Fábio, depois agora indo para a Paula. Nossa, tem tanta coisa na nossa agenda, Flávio, mas o principal
e que não é, aqui na companhia, por exemplo, não é chavão, assim, é algo que a gente está vivendo de verdade, a questão da diversidade e inclusão, né? O nosso compromisso com a diversidade, com a equidade, com a inclusão, isso está na nossa agenda, isso faz parte aqui da agenda de toda a liderança da companhia. A gente tem essa questão cultural, né? Então, que companhia nós queremos construir para as novas gerações, para que essa companhia dure 100, 200 anos. Então, a gente tem que estar aberto e a diversidade de pensamento, também a diversidade de raça, diversidade de opções sexual e tudo isso, né? A gente está preparado para a construção dessa companhia do futuro. Tem uma agenda de digitalização de fato e o principal ponto que é personalização da experiência do nosso colaborador. Então, quando a gente olha 23 mil pessoas, a gente tem públicos, aquele modelo antigo, né, que eu tinha um modelo que tinha que atender todo mundo e, pô, é isso aqui que a gente tem, ele deixa de existir a partir do momento que eu coloco o nosso cliente, o nosso colaborador no centro e passo a me preocupar com a experiência dele, como é que ele vive essa experiência ao longo da jornada durante o ciclo de vida dele aqui na companhia. Então, desde os processos de atratividade, marca empregadora, proposta de valor, né, Employer Value Proposition, um onboarding, um sistema de avaliação de desempenho que contemple todas as necessidades dos nossos professores, tutores, administrativos das unidades corporativas, etc. Então, você precisa ter ali um nível de personalização que atenda às necessidades desse colaborador, e isso está na nossa agenda, pensar na melhor experiência que a gente pode entregar aqui para que ele experimentou isso, né, com a tecnologia. Então, ele tem uma experiência incrível lá em várias frentes, né, vários aplicativos, vários sistemas, várias possibilidades ali. Então, a barra sobe e a gente precisa ter isso na nossa agenda tranquilamente. Que legal. Obrigado por trazer só alguns pontos em cima do que você trouxe, Fábio, tentando até destrinchar. Acho que você falou sobre a experiência, o onboarding, qual que é a jornada dele desde quando ele é contratado, ao momento que ele inicia, ao momento que ele recebe o primeiro salário. E hoje, se a gente parar para pensar, o primeiro cliente de uma empresa é o cliente interno. E a gente nunca vai trazer uma experiência positiva para um cliente externo sem trazer uma experiência positiva para o cliente interno. Então, e hoje, né, todo mundo tem na palma da mão aplicativos como Uber, como o iFood, como várias outras tecnologias que são simples. Então, a tecnologia e a internet democratizaram o acesso à informação e o que é o conhecimento de boas experiências. Então, se a gente não traz isso internamente, naturalmente a gente está abrindo uma porta para que esse colaborador pense, puxa, talvez aqui não é o melhor lugar para mim. E aí um outro ponto que você trouxe que eu queria talvez ouvir um pouquinho mais de você, sobre diversidade. Qual que é a importância da diversidade? Muito se fala da diversidade de raça, de etnia, de opção sexual, mas qual que é o grande benefício pro negócio a gente falar de diversidade ou ter uma companhia diversa? Assim, não preciso nem ser muito... Imagina que a gente tem 52% da população que é negra, né? Pretos e pardos aqui no Brasil. Quando a gente olha para a realidade das empresas, a gente não tem esse reflexo da sociedade dentro das organizações, é um fato. Então, como é que a gente pode inovar? Então, a nossa questão, como é que a gente pode dar voz e como é que a gente pode falar de cliente se a gente não tem essa representatividade dentro do cenário? Então, por isso que a diversidade e inclusão é importante e ela é estratégica, porque eu dou voz, né, para os colaboradores, para que eles possam representar internamente aquele que é o nosso cliente de fato, né? O nosso aluno, eu tenho 1 milhão de alunos em graduação espalhados pelo Brasil, em cidades pequenas, médias e grandes, e que, de alguma forma, eles precisam se sentir representados aqui dentro também. Então, eu só vou calçar o sapato dele, sentir a dor dele, a partir do momento que eu me preocupo e entendo quais são essas necessidades para traduzir isso
em ações afirmativas e que tragam a diversidade para as nossas estruturas. Que legal, obrigado, Fábio, obrigado, obrigado. E para vocês, Paula, quando a gente fala de tendência, quando a gente fala de, né, o que é o mais importante, como é que vocês estão projetando o futuro de mudanças na área de vocês? Eu concordo com o Fábio, tem um monte de coisa acontecendo. Eu vou tentar pensar algumas, certamente, diversidade, equidade e inclusão é condição crítica de sucesso, a gente não tem a menor dúvida disso, por todos os motivos. Uma tendência muito forte que a gente vê, a gente tem trabalhado em modelos nessa direção, a gente acredita que as organizações serão orientadas por ecossistemas, serão organizações cada vez mais em rede. A gente que tem 43 mil pessoas diretas e se conecta com o ecossistema que vai do campo, do agro, até o cafezinho numa loja Select, numa OXXO, passa por posto de abastecimento, por energia. Não dá para a gente acreditar que o modelo de relação empresa-funcionário vai ser esse modelo padrão que se tem hoje, quase que único, não é tão único, mas quase que. Então, a gente acredita muito que os modelos de carreira, os modelos de relação de trabalho, os modelos de aprendizagem, eles serão todos driveados por modelos de rede. Então, essa é uma tendência que a gente tem apostado muito. Outra tendência que a gente tem muita clareza é o tema de direitos humanos na cadeia de valor. O tema, a gente olha com a pandemia, o nível de educação básica no Brasil piorou significativamente. Então, o papel das organizações para que se tenha talento em todos os níveis, nos territórios onde atua, vai ser desde formar, desde criar condições sociais, para que se tenha condições de remuneração adequadas, para que você consiga fazer prosperar regiões e, por consequência, também o seu negócio. É um outro lugar que cairá cada vez com mais força nas organizações, isso para a gente também é absolutamente claro. Tecnologia, acho que vocês já falaram bastante aqui, e para a gente isso é muito, muito claro. E toda a agenda que a gente entende, tanto de jornada do colaborador, da colaboradora, que a gente tem trabalhado muito no lugar de analytics, no lugar de eficiência, esse lugar ambidestro que equilibra ali a inovação com a eficiência, e que aproxima a tendência, no final das contas, se pudesse resumir, é como é que a jornada do funcionário, da funcionária, ela, no final do dia, ela é influenciada pela experiência dessas pessoas como consumidores. Então, como é que você vive isso dentro da companhia, garantindo que as pessoas escolham estar ali. Então, esse lugar do INPS, né, de como você mede esse lugar e cria um ambiente respeitando uma identidade única, é certamente um dos grandes desafios e uma das grandes tendências, porque o modelo das conexões e das relações passam a ser de um outro patamar. Sem falar do tema do bem-estar, que está aí para ficar, e a gente certamente não precisa olhar em várias perspectivas, não só bem-estar de saúde mental, bem-estar financeiro, bem-estar profissional, enfim, todas as dimensões. Aí tem várias teorias que vão trazer algumas composições, mas esse é outro tema que, enfim, cabe às organizações, a gente pode nomear como a gente quiser, mas também não dá para correr desse lugar, não. Boa, boa, que legal. Não, muito, muito bom, Paula. Você estava falando aqui, eu estava só lembrando aqui de diversas outras coisas que vão puxando, né, o tema. Então, você falou de conexões, de rede, etc. Isso tem gerado um reskilling ali, um novo papel do RH, né, da área de gente. Então, de ter mais versatilidade. Quando você trabalha em rede, não dá para ficar preso nas caixinhas, né, nas caixinhas tradicionais. Então, tem que pensar ali de como você consegue ser ali trabalhar diversas frentes. E um outro ponto aqui que foi muito bem colocado por você aqui é a questão da segurança psicológica, saúde e bem-estar, né? Que com a pandemia esse tema acabou vindo assim para um patamar de muita relevância nas estratégias das organizações e que precisa estar na agenda da alta liderança, sim, porque esta é uma preocupação de fato.
Que legal. E acho, desculpa, Flávio, mas só Vontade. para complementar, super concordando com o Fábio, nós que trabalhamos em grandes empresas, e a gente está falando aqui provavelmente com uma galera que se interessa por essa carreira, é super tênue a linha do papel das empresas e papel dos indivíduos, né? A gente não pode, na minha opinião, ir para um lugar assistencialista, que a empresa vai prover tudo. Imagina assim, eu conseguir cuidar, seria arrogância eu achar que eu na Raizen vou conseguir cuidar no micro detalhe de 43 mil pessoas, se eu pegar todos os beneficiados de planos, mais de 100 mil pessoas, impossível. Então, a gente tem um papel, as organizações, de maneira geral, muito educativo, obviamente, de prover ferramentas, prover canais, mas educar sobre o que é saúde, para que as pessoas possam cuidar da sua própria saúde. Se a gente for cuidar de tudo e de todos, que é o conceito de rede, no final das contas, também, né? A gente não vai dar conta. Então, eu só queria fazer esse comentário, porque eu tenho certeza que, para mim, para o Fábio, isso é bem trivial, mas quando a gente está falando com uma galera super jovem que está começando carreira, está no início de carreira, isso é um lugar muito perigoso se a gente achar que a empresa tem que fazer tudo e todos. Uma das grandes belezas do nosso trabalho é a gente conseguir botar essa semente de protagonismo nas pessoas, as pessoas entenderem o seu papel na aprendizagem, na saúde, em todos os temas. Então, desculpa me estender, Flávio, mas isso é muito fundamental aqui. E note, acho que quando a gente consegue fazer com que as pessoas assumam os seus papéis de protagonistas, a cultura da empresa vai mudar, os negócios vão mudar, os resultados vão ser maiores. E a pessoa, ela vai ser mais bem sucedida, porque hoje ela pode estar na Cogna, hoje ela pode estar na Raizen, mas se ela hoje sai e vai para um outro lugar e ela é protagonista, ela vai performar, ela vai ter sucesso. E eu acho que é responsabilidade da área de pessoas, sim, reter pessoas, trazer os melhores talentos, mas fazer com que essas pessoas elas protagonizem suas vidas e elas sejam conscientes daquilo que é importante para a vida delas. Porque no final do dia a gente acaba trabalhando mais em termos de horas, né? Tudo bem que com o home office agora tá mais diferente, mas eventualmente a gente passava mais tempo no trabalho fora de casa do que em casa, de fato, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, de me incluir nisso como empresa também, de potencializar as pessoas, não só no trabalho, mas para a vida delas, né? E aqui eu acho que é um trabalho brilhante que vocês têm feito nas operações de vocês. Vocês estavam falando, né, de caixinhas, de RH. Eu queria entender como é que é dividida a estrutura de vocês. Porque quando a gente fala de pessoas, gestão de pessoas, a gente vai, puxa, tem a pessoa ali da folha de pagamento, tem a pessoa ali de benefícios, né? Eu queria entrar um pouquinho na estrutura e a gente quer entrar nessa estrutura justamente para expandir a visão do que são as possibilidades de atuação em gestão de pessoas, em RH, enfim. Então, Fábio, o que hoje, se fosse para dar um overview aqui, um organograma do que são as áreas, né, abaixo da grande estrutura de pessoas, gente, cultura, o que você tem? Flávio, a gente tem uma estrutura que ela não é um padrão, tá? Aqui. Isso é ótimo. Para a gente. Então, porque o que acontece? Com as discussões de transformação digital, cultural, etc., e a preocupação com a experiência do colaborador e a jornada dele ao longo do ciclo de vida, a gente precisou. A estratégia define a estrutura define que pessoas eu preciso ter, né, em cada uma das caixinhas. Então, quando a gente fala, a gente tem uma área de talent acquisition, mas a competência dela está extrapolada. Por que ela está extrapolada? Eu preciso fazer marketing, eu preciso fazer marketing digital, eu preciso aumentar a quantidade de leads. O que é a quantidade de leads? Pessoas interessadas em trabalhar aqui com a gente. Depois, eu preciso fazer conversão, que é converter essas pessoas que têm interesse em trabalhar aqui na companhia em candidatos, que depois vão se tornar colaboradores. Mas essa jornada, eu preciso ter alguém que se conecte ali. A gente tem um concierge, que é o meu cara de recrutamento, que ele é responsável pelo sucesso do candidato. Então,
até o documento ali, na hora que ele entrega o documento. Esse processo está digitalizado, está automatizado. Depois eu tenho lá o onboarding, né, que cuida, desde o pré-onboarding. Então, eu estou preparado para admitir esse colaborador até os 90 primeiros dias aqui na companhia, porque é muito importante que ele se encaixe e que a companhia se encaixe aquele perfil. Então, a gente quer o sucesso dele. E o sucesso dele depende do sucesso desses primeiros 90 dias. A gente não tem uma segunda chance de causar uma boa impressão, então, de largada, a gente precisa fazer isso muito bem feito. E depois ele entra na jornada, que é a experiência do colaborador. Então, tem um head de experiência do colaborador que cuida do ciclo de vida do colaborador, de toda a jornada digital ou não digital, desde o momento que ele sai ali da integração ali dos primeiros 90 dias, até para ele se tornar um egresso. E que a gente avalia, monitora e acompanha também, porque esse egresso ele pode se tornar um professor meu em algum outro momento. Então, a gente quer sempre manter uma relação boa durante toda a jornada para que ele tenha uma experiência incrível aqui com a gente. E aí, suportado por toda a parte de analytics e performance, então tem uma área de analytics e performance e projetos dentro da área de gente. Que mais? E orçamento, que é o que sustenta toda a nossa estratégia. Então, basicamente, a nossa estrutura é baseada em jornada. Legal. Então, me corrija se eu estiver errado no meu entendimento, Fábio, até para sintetizar para o pessoal. A gente tem uma porta de entrada com um time de aquisição de talentos, onde não é simplesmente recrutar, mas você tem que ter alguém que saiba se comunicar nas mídias corretas. O próprio recrutador, em algum momento, tem um pouco de skills de vendas para falar por que Cogna, né? Então, assim, uma área de aquisição de talentos, depois uma área de experiência do colaborador, que é toda a jornada, desde quando ele entrou, pagamento, todas as interações que ele acaba tendo no dia a dia. Depois você tem uma área de analytics e performance, que você vai olhar para indicadores de performou, entregou, não entregou e como a gente pode montar um plano. E depois você me falou da parte ali de orçamento, que é a fundação de tudo isso para que aconteça da melhor maneira. É isso? Exato. E benefícios e qualidade de vida, toda essa parte de está dentro da experiência, né? Então não adianta nada eu falar de treinamento, não falar de qualidade de vida, não falar de saúde financeira, não falar de saúde mental. Então essa parte está dentro da estrutura de experiência do colaborador. E aí, claro, dentro da experiência do colaborador, eu tenho a área de produtos, né? O que é a área de produtos? Os produtos digitais, a universidade corporativa, os nossos sistemas de avaliação de desempenho, a gente tem os produtos digitais, que é os portais de interação ali com o colaborador. Então, legal. E só a gente tem uma outra coisa que é diferente de qualquer outra estrutura no mercado, que eu tenho uma estrutura de tecnologia embaixo da minha estrutura, Legal. que é um time, um squad, com mais ou menos 40 pessoas que desenvolvem as soluções da experiência do nosso colaborador. Legal. Então, E ele está numa estrutura de RH, vamos chamar assim. Ele está na estrutura de RH. Então, eu tenho desenvolvedores, tenho tech lead, product designer, tenho o cara de customer experience, que olha lá as telas e como é que vai ser a experiência do colaborador, embaixo da estrutura de gente, porque eu conecto estratégia com a entrega. Que legal. Então, olha só, pessoal, uma lição importante. Independente da sua vontade ou aquilo que você pensava sobre RH, você pode atuar em qualquer uma dessas áreas, inclusive como tecnologia. Eu acho que o grande motivador para você tomar uma decisão A ou B é de que forma você quer impactar o negócio e de que forma você se sente satisfeito com aquilo que você faz. Então, você pode ser um cara de tecnologia numa estrutura de RH que vai impactar a vida do colaborador. Você pode ser um cara de analítica e performance que vai olhar para o desenvolvimento dele, para a evolução dele, para o aumento de performance, de produtividade. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas específicas para ir mais no detalhe aqui, Fábio, mas obrigado. Expandiu bastante a nossa visão. Paula,
Só falta você falar que você tem Baguncei uma área de muito a tecnologia visão. também. Hã? Tenho também. Baguncei mais a visão, né? Ó, e ela disse que tem uma área de tecnologia. Eu quero ver, vamos ver. Tenho também. Muito parecida, mas algumas coisas um pouco. Vamos lá, vamos chegar lá. Eu tenho uma estrutura que a gente chama de cultura e desenvolvimento. Eu tomo muito cuidado com esses rótulos, tá? Porque volta e meia eu falo com o meu time, esse nome não fala mais o que a gente é, que a gente deveria traduzir diferente, mas vou tentar simplificar a vida. Cultura e desenvolvimento, entra toda a parte de talent, toda a parte de liderança, toda a parte de aprendizagem, toda a parte de cultura, toda a parte de diversidade, a governança de diversidade, inclusão, equidade, toda a parte de marca empregadora, programas de base, enfim, está tudo aqui. Tem um outro bloco, que é um bloco de chamar de relações ali do trabalho, se não é um bom nome, mas entra toda a parte de previdência privada, a gente faz gestão de fundo, então tem um monte de gente financeira no meu time, um monte. Então, previdência privada, toda a parte de relações trabalhistas e sindicais, toda a parte de direitos humanos, a parte de bem-estar, saúde e bem-estar, toda a parte de remuneração total, design organizacional e gestão de performance. Tem um outro bloco, acho que eu estou esquecendo de nada. Com certeza eu estou, gente, mas em grandes blocos está aí. Se tiver alguém do seu time, por favor, pessoal, não se ofenda, tá? Não, se tiver alguém do meu time, manda mensagem que eu completo, gente, tá tudo certo. Mas todo mundo é do mesmo time, e é isso que a gente defende lá, tá todo mundo no caminho, e essa fronteira cada vez existe menos. Eu acho que isso o meu time entende bem. Tem um outro bloco de gente, que tem bastante gente, que é a galera que está na ponta com business, que é um pessoal que antigamente assim, chamava de consultor interno, chamou de business partners, a galera que está respirando todo dia o negócio, a gente tem múltiplos negócios, é como se fossem mini heads de gente mesmo ali. Então, eles têm área de remuneração embaixo deles, um pedacinho ali também, tem áreas de talent acquisition também, porque aí, o que a gente entende que a gente precisa do timing específico daquele business, e aí não é a área, é business mesmo, a gente tem mini heads, não são minis, eles são enormes, mas grandes heads de RH ali por business. Então, outro bloco, que a gente tem chamado de parceiros de negócio. Eu tenho outro bloco muito importante para a gente também de performance social. Dentro de performance social tem toda a gestão de territórios, toda a gestão de entornos, toda a gestão eu presido a Fundação Raizen, a gente tem o Ativa Infância, o Ativa Juventude, que é um lugar de um impacto social bastante relevante, baseado na educação. Toda a nossa parte, enfim, tem uma série de dimensões dentro de performance social que a gente tem cuidado ali de tecnologias sociais, vai entrar dentro desse bloco, porque a gente entende que é parte relevante da nossa estratégia. Então, eu tenho educador, eu tenho professor, eu tenho gente que prepara o lanche das crianças, eu presto contas para o MEC, então também é uma outra mistura importante. E eu tenho uma outra área, que é uma área de jornada do colaborador, que é a área que eu brinco que faz meio que a cola, assim, né? Que é onde a gente tem várias squads rodando, é uma área que roda com várias squads, que conecta os pontos de processos, em especial para garantir a melhor experiência do colaborador e da colaboradora. E ali, sim, a gente tem uma galera de tecnologia, a gente tem uma galera de processos, que é do Centro de Serviço Compartilhado de Folha, que é a execução ali mais transacional, e aí a gente opera por squads. Aí eu tenho algumas squads rodando ao mesmo tempo, e a gente faz um modelo bem de cogestão junto com o meu par, que é um VP de Serviços aos Negócios e Tecnologia, e a gente divide como que as coisas andam, mas a liderança no dia a dia dessas squads ali está dentro, tem um reporte direto a mim, mas é um lugar que reporte já nem cabe mais, né? Esses modelos mentais, é até esquisito falar disso. Então, eu brinco que eu vou do troca-fraldas, passo pelos analytics e vai até os especialistas, cientistas, mega blasters. A gente tem tudo junto e misturado, e acho que essa é a beleza. Sem fronteira, porque
quanto você vai no seu limite de interesse e curiosidade, porque dá para aprender com todo mundo, com qualquer lugar, e você, enfim, você consegue se alocar em contextos de negócios e de funções especialistas, generalistas. Assim, as carreiras são carreiras mais de portfólio do que de cargos hoje em dia, né? Acho que a gente está muito nessa vibe também. Eu queria, na verdade, até para tentar materializar, vocês trouxeram duas caixinhas ou duas responsabilidades que me chamam a atenção para a gente tentar explicar o que é na prática. Quando você fala, Fábio, do cara, né, homem ou mulher, né, a pessoa que está ali contigo, analytics e performance, o que essa pessoa faz no dia a dia? Qual que é a grande responsabilidade dela e como é que isso impacta o RH em si? Só para a gente tentar materializar. Essa área ela está quebrada em 3 grandes competências. A primeira delas é de People Analytics. O que tem dentro de People Analytics? Eu tenho 17 grandes bases que alimentam um data lake ali, uma base de dados enorme. Então, eu tenho dados do plano médico, tenho dados do sistema de gestão de desempenho, dados do HCM lá, que é o Human Capital Management, que é o sistema que faz a gestão de gente aqui na companhia. Então, tem diversos sistemas, isso vai para uma base de dados, essa base de dados ela é tratada, melhorada, corrigida ali de alguma forma, que vai para uma base onde esse time ele faz análise dos dados da companhia. Então, turnover, absenteísmo, análise preditiva, então, de quem é mais promovido, por que é mais promovido, então, algumas análises preditivas, e eu forneço informações para todos os líderes da companhia. Então, o líder é responsável por saber, todos os indicadores vitais dele, tem um dash ali, uma tela com os principais indicadores, e ele faz o acompanhamento, então esse time faz esse e traz insights, esse é o principal ponto. Não adianta gerar um monte de dado e, tá bom, e aí? O que eu tiro desse dado? Então, ter insights com base nos dados é o que torna essa área rica. Então, People Analytics é uma delas. A outra área que a gente chama aqui de performance é como é que eu levo a organização do ponto A para o ponto B. Então, na definição eu faço o desdobramento das metas. Então, precisamos crescer a captação de alunos ou os indicadores financeiros, geração de caixa, etc. Como é que a gente desdobra isso? Quem tem responsabilidade de levar este indicador do ponto A para o ponto B? A gente faz o acompanhamento, gestão, etc., e trata os impactos da remuneração variável. E terceiro são os projetos estratégicos. Então, hoje, a gente tem diversos projetos que, com um perfil mais consultivo, ajuda a organização a ser uma organização mais lean, mais horizontalizada, mais ágil, menos burocrática. Então, tem diversos projetos estratégicos que ajudam a organização a se tornar mais eficiente. Então, essas são as 3 principais competências aqui dessa área. Que legal, que legal. E o bom que você trouxe aqui no final, todas essas informações vão te mostrar onde é que a gente tem oportunidade de evolução. Quando a gente fala, por exemplo, de performance, me corrija se eu estiver errado. Entendi que aquele colaborador ele não performou, potencialmente você tem outros indicadores que vão embasar porque ele não performou, e aí o seu time pode, com base nisso, montar um plano para que ele aumente a performance, para que ele evolua e para que ele seja um colaborador mais bem qualificado, com mais resultados e naturalmente mais feliz e com uma vida mais equilibrada. Me corrija se eu estiver errado, mas é a partir daí. É isso? Perfeito. Não só para o colaborador, quanto para as áreas. Que legal. Que legal. Que legal. Boa. Show de bola. Show de bola. Ô, Paula, você me falou de um que sempre gera confusão. Por isso que eu vou te perguntar, o que é o tal do business partner? O que ele faz no dia a dia? Né? Já ouvi várias definições, até que eu razoavelmente entendo, mas eu queria... O que um business partner faz numa Raizen? Você falou que ele vive, respira o business, a área, mas na prática, o que é o dia a dia dele? Eu vou falar na Raizen, mas sendo muito transparente com vocês, inclusive quem for participar de processos seletivos,
perguntem isso em entrevista, porque business partner pode ser desde babá de liderança até alguém muito estratégico. Tá? Então, vou dizer o nosso posicionamento na Raizen, o que a gente acredita que é essa ou esse business partner. O nosso olhar do business partner, por isso que ele tem chamado de parceiro de negócio, né? Que a gente está ali com foco no negócio. Eu costumo dizer que o nosso BP está com foco do negócio. Vou traduzir para simplificar. Se a gente está aqui, sou o CEO daquele business, e eu sou recursos humanos, sou BP, e eu estou ali tentando entender o que você está entendendo como CEO, eu vou ver coisas diferentes. Se eu sento do seu lado, então eu estou com foco em você, eu estou sentado em frente a você, olhando para você, tentando te satisfazer, o foco no negócio. A partir do momento que meu olhar como BP é o foco do negócio, eu vou sair, vou sentar do seu lado, e eu vou enxergar a mesma coisa que você. Eu vou sentir o mesmo calor que você. Então, se o seu desafio é market share, produtividade, eu vou entender o que gente tem a ver com isso, o que o ambiente organizacional tem a ver com isso. Então, o papel do BP é um papel, de ajudar a ler cenário de gestão, 2, ajudar a construir junto, e para mim esse é um lugar muito junto, porque a gente não é oráculo que tem resposta para tudo, a gente junta as pecinhas com os heads, os business, as heads dos business, para poder compor um caminho. Então, a gente faz, bom, se eu preciso sair desse ponto como negócio e ir para esse ponto, quais são as pontes de gente e de gestão e de ambiente que a gente tem que construir? Como é que eu amarro metas com isso? Como é que eu amarro ambiente? Como é que a gente cruza? O nosso papel é um papel muito de costura, mas costura a serviço de algo. Como é que eu boto diversidade e inclusão para mostrar que isso gera valor? Por que você precisa ser e pode ser uma liderança super autêntica, ao mesmo tempo acelerar esse lugar de resultado? Então, nosso papel é um papel que pode acelerar muito performance, mitigar risco. Com certeza, a gente pode ajudar a mitigar risco quando a gente provoca diferentes perspectivas. Então, a parceira e parceiro de negócio do meu time é quem está ali de braços dados, sentindo calor no dia a dia, e tem o cuidado de acelerar essa competitividade de negócios sem abrir mão de cuidado humano e garantindo uma costura, a gente que é múltiplo business, dessa identidade organizacional como um todo, no nosso caso, de uma companhia integrada de energia. Né? Então, Legal. É uma vida animada, de tédio ninguém morre. Com certeza. Boa, boa. Legal, acho que ficou super claro aqui, olhando, talvez fazendo aqui uma mudança para competências, que a gente passou então por, várias áreas, a gente pode atuar em muita coisa, pensando em impactar a operação através da área de gestão de pessoas, de gente, de cultura, de diversidade, de inclusão, de benefícios, de tecnologia, muito, a gente consegue fazer isso e a gente entendeu. Quando a gente olha para as competências, e eu sei que pode ser respostas específicas para cada caixinha, porque a gente vai falar de um cara de tecnologia numa área de gestão de pessoas. Mas se fosse para listar, assim, especificamente para a Cogna, para a Raizen, quais são as 2, 3 grandes principais competências e habilidades de um bom profissional de gestão de pessoas, de um bom profissional de uma área de pessoas, começando talvez contigo, Fábio. E pode ser técnica, tá bom? Pode ser soft skill, pode ser, enfim, fica à vontade para trazer o que é mais importante. Eu, Flávio, quero trabalhar hoje na Cogna, na área de gestão de pessoas, independente da área. O que eu preciso ter para ser considerado por vocês e o que você destaca? Legal, Flávio. Esse ponto é um tema que está muito na nossa agenda aqui, e a gente foi estudar as carreiras de sucesso. Quem entrou aqui, se deu bem, cresceu, o que ele tinha? E a gente entendeu que era, assim, tecnicamente, não contratava tecnicamente. Não era a pessoa que tinha o conhecimento em recrutamento e seleção da empresa A, B, C, dos profissionais de tecnologia. Era a gente que tinha vontade, era a gente que estava afim de fazer a diferença de fato. Então,
quando a gente olha ali, a gente fala assim, a pessoa que tem fome de aprender, fome de crescer, fome de estudar, fome de fazer a diferença na vida dos outros, porque eu falo para o meu time aqui de recruiting, de desenvolvimento, todo o time de jornada, que a gente tem uma responsabilidade enorme. Então, quando eu contrato um professor lá na ponta, um professor de engenharia ou um professor de direito, ele vai formar as futuras gerações que vão impactar o futuro Brasil, só isso, né? Os futuros professores, etc. Então, seja muito responsável, tenha fome de fazer o seu melhor sempre. Então, é isso que a gente busca num profissional que queira vir trabalhar aqui com a gente, e trabalhar com educação é mais fácil, porque você tem um propósito que, cara, assim... É intrínseco ali, né? Desculpa os outros negócios, mas no dia que eu encontrei o meu propósito com o propósito da organização, eu falei, cara, é aqui que eu quero passar 10, 20 anos. Então, que legal. É isso. Então, no final do dia, a coisa mais importante, independente das competências técnicas, independente também das várias competências socioemocionais que existem hoje, que são mapeadas, mais importante hoje numa Cogni para ter sucesso na operação de vocês é ter vontade, é ter fome, é buscar fazer acontecer. E tem aquela frase, né? Eu não quero queijo e não quero alguma coisa assim. Eu não quero queijo, não quero alguma coisa. Eu quero a fome, né? Eu quero a fome de fazer acontecer, porque aí você vai ter o seu estímulo que é seu. Então é basicamente isso, certo, Fábio? Perfeito, isso aí. Perfeito. O técnico a gente ensina. Boa, e a gente até fala, né? A essência do Vamos Subir, como projeto, é desenvolver as competências socioemocionais, principalmente o protagonismo na vida dos jovens, porque qualquer pessoa que tem consciência, né, tem vontade, tem ambição, tem a mentalidade correta para crescer na sua carreira, ela vai desenvolver o que quiser. Ela pode ser um advogado, ela pode mudar de carreira no final da vida, ou ali um pouquinho mais... Ela vai ter sucesso, porque ela é uma pessoa aberta a se desenvolver, é uma pessoa aberta a executar, a aprender o novo. Então, eu concordo, técnico, qualquer pessoa com a atitude correta, ela vai aprender. Já uma pessoa técnica que não tem uma atitude correta, não significa que ela vai ter sucesso, até porque ela pode não aprender outras coisas, né? Então, perfeito. Legal. Obrigado por trazer isso, Fábio. Para você, Paula? Para a gente, algumas coisas são importantes. Valorizar o lugar em sistemas interdependentes. O nome é meio chato, mas é mais simples. Eu fiquei confuso, Paula. Eu fiquei confuso. Vou traduzir. Assim, falar só em colaboração não é mais suficiente. Assim, a gente precisa entender que está tudo conectado. Então, trabalhar na área de gente da raiz é valorizar que as coisas se conectam e querer fazer parte disso. Não existe processo, isso é meu quadrado, eu cuido disso e acabou. Porque isso compromete muito o impacto que a gente pode causar na organização ou fora dela. Então, pensa no corpo humano, vou traduzir assim, Flávio, que é bem simples. Pensa que o coração não vai funcionar, se o coração não estiver funcionando, o outro órgão não vai funcionar, o outro órgão não vai funcionar. Isso é um sistema interdependente. Não adianta você ser um coração maravilhoso. Se você não bombear para o resto, não vai funcionar o todo. Então, esse olhar de que as coisas se conectam e o todo importa, que é para além da colaboração, é o querer conectar, é o querer fazer com que as coisas façam sentido no todo, para a gente é muito importante. E esse não é um cacuete dos profissionais da área de recursos humanos. A gente foi disciplinado historicamente, a cada um no seu quadrado, cada uma cuida da sua, e a vida continua. Não dá mais, gente. Então, isso é bem importante. Outra coisa é essa vontade de aprender, que mistura com a curiosidade, que o Fábio também já trouxe aqui. Para a gente isso é fundamental, porque o contexto está mudando o tempo inteiro, a gente não vai ter resposta para tudo, e está tudo bem. Então, se a gente não souber conversar, souber ter assim, conversas honestas e respeitosas em cima da mesa, a gente não vai conseguir avançar. Então, esse lugar da intenção sincera de aprendizagem, para a gente é bem fundamental dentro da área de gente da raiz. E, obviamente, o interesse genuíno pelo nosso propósito. O Fábio também falou super sobre isso aqui. As pessoas precisam
se conectar, querer fazer parte do segmento, querer fazer diferença no país. Então, eu gosto de trabalhar com energia, eu gosto de trabalhar com agro, eu gosto de trabalhar com... Tudo bem, assim, precisa fazer sentido. Você pode até não saber direito o que é, mas você precisa querer experimentar, ver alguma conexão. Gente, isso já acelera muito o lugar da curiosidade, o lugar do crescimento e dessa carreira que precisa estar se transformando o tempo inteiro, né? Então, tentando simplificar. E gente e recursos humanos também é gente. Então, a gente também não pode fazer uma lista gigante de gabaritar, porque a gente também é gente, a gente não vai gabaritar tudo e está tudo bem também. Boa, boa. Eu queria até fazer uma pergunta para vocês, talvez menos relacionada ao negócio, à carreira em si, mas como é que vocês têm enxergado hoje? Tem negócios, por exemplo, vou falar dos dois, né? Eu não posso contratar um professor se ele tem simplesmente, né, vontade, né? Dependendo, né, do estágio e etc, né? Eu não posso contratar alguém que vai trabalhar com energia se ele não conhece minimamente, né, dos processos de energia e etc. Como é que vocês enxergam o futuro, tá bom? Quando a gente fala do balanceamento entre soft skills e hard skills. Tem uma equação certa, específica, que vocês têm percorrido, ou que vocês entendem que o futuro vai demandar? Está mais em soft skills? Dependendo da área, está mais em hard skills? Como é que vocês estão fazendo esse balanceamento? Talvez seja uma pergunta que não tenha resposta, tá? Mas como é que vocês enxergam isso hoje, Fábio? E não é nem só Cogna, mas mundo como um todo, né? Como é que você vê o futuro nessa linha? Assim, quando a gente olha, e aí eu estou usando as referências que eu tenho, tá, como base, que é a base do nosso aluno que vai para o mercado de trabalho. Quando o empregador, que eu também sou empregador e contrato os meus alunos aqui, busca, ele não vai buscar se você tirou nota A, nota 10, 9, 8, ele vai buscar se você tem ali os soft skills necessários para atender a demanda dele. A graduação hoje, se você pegar lá, todo o conteúdo de um curso de administração, economia, contábeis, etc., está tudo disponível aqui, entendeu? Então, o que a gente tem ali? A experiência e a chancela. O ponto é, essa pessoa tem as competências e as características necessárias para fazer parte do meu trabalho? Lógico que o professor, quando eu vou contratar o professor, eu olho se ele tem lá os requisitos mínimos para exercer a função, mas eu também olho se ele tem a paixão por ensinar, por educar, por transformar o país. Então, está ligado ao soft skill, está ligado ali a forma de atuação dele, né? Se for aquele professor burocrático que vai lá, pega o conteúdo, passa o conteúdo, cara, esse cara não engaja o aluno. Então, o aluno avalia mal, e aí ele não aprende. E aí, pô, esse processo é cíclico. Então, ter essa habilidade, ter essa característica, para a gente é importante, mas eu vejo que cada vez mais, olhando as necessidades e demandas de mercado, você ter o soft skill ali de vontade, de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender a sua conexão e o impacto que você causa na rede, como a Paula colocou, cada vez mais é importante que você não é sozinho, você não consegue construir nada se você não estiver em rede, não estiver em time, não estiver em comunidade. Então, é por aí que a gente deveria seguir, é por aí que eu entendo que é a tendência que o mercado está olhando. Que legal. Obrigado por compartilhar. E gostei do que você trouxe, Fábio. Tecnicamente, a gente tem que atender o mínimo, né, para ser capaz de fazer o nosso trabalho. Mas o grande diferencial estará, ou na sua opinião, dentro das soft skills. É isso? Sim, é Boa. isso aí. Boa. Para você, Paula? Eu concordo com esse ponto. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Parece meio absurdo, mas tem, porque depende o para quê e que momento que as pessoas... assim, que função, em que momento as pessoas estão se aplicando. Porque, às vezes, um conhecimento técnico, um mega especialista, é o que precisa para aquela cadeira.
Não é suficiente, eu super concordo, ser só técnico. Agora, tem uma coisa que é muito importante nos soft skills também, que para mim é muito importante desmistificar. Eu tenho sempre preocupação de desmistificar, gente, senão a gente fica só em alguns pontos que todo mundo comenta. Não adianta ter soft skills se as pessoas não reconhecem o seu soft skill. Se você não consegue contar a história, você é curiosa, você é interessada, você tem empatia, mas você não consegue dizer em que situações você aplicou isso, será mesmo que você tem? Então, o convite é um convite de, sim, não tem um equilíbrio perfeito, pensa o que você gostaria de fazer, que carreira que te realiza, e que tipo de empresa te conecta, porque ali você vai achar qual é o melhor balanço, talvez seja uma função, naquele momento, mais técnica, e não quer dizer que depois não vai deixar de ser, porque se você vai ficando técnico demais, vem naquela história de ser substituído por máquina, e é o que é, será mesmo. Agora, as soft skills, de maneira geral, gente, elas precisam ser tangibilizadas. Se elas não podem ser medidas, e não serão na perfeição, e está tudo bem, se preocupe em contar para amiga, para amigo, para companheira, companheiro, mãe, pai. Assim, vai para uma entrevista, perguntar, o que você tem de bom? Eu tenho curiosidade. Então, me conta uma situação que você foi curiosa. Aí você vai contar uma fofoca, não vai pegar bem, entendeu? Então, pensa, e não precisa ser no trabalho. Eu sei que tem uma galera jovem aqui. Pode ser na escola, pode ser na relação com os amigos familiares, uma experiência de voluntariado. Assim, escrevam, tentem contar esses skills. Então, eu acho que não tem resposta. Essa é a fórmula do milhão, Flávio, respondendo essa pergunta. Boa. E eu, sinceramente, não acho que existe, porque eu acho que os contextos são distintos, as demandas de mercado são distintas e as pessoas são distintas. É a capacidade que é necessária para aquele momento, para aquele impacto, para aquele resultado. Então, se você estiver pronta, boa, você vai conseguir fazer o match perfeito. Não, eu gosto. Não basta ser, né, Paula? Tem que parecer. E parecer e mostrar, E fazer, né? né? E mostrar, com certeza. É isso aí. Eu vi uma matéria da Universidade, na verdade a gente sempre fala isso no Vamos Subir, da Universidade de Singapura. Eles falam que os jovens egressos, aqueles que estão saindo da faculdade, eles vão ter, em média, durante a sua vida, 6 carreiras. Isso porque a tecnologia e a ciência estão avançando, né? E o tempo de vida, né? A expectativa de vida tem aumentado. Com base nisso, eu acho que vão ter 2 fatores e talvez não tem, né, quem que veio primeiro. Uma pessoa que não tem um mindset correto para aprender coisas novas não vai conseguir desenvolver competências técnicas para fazer uma migração de carreira. Então, assim, e uma pessoa que não desenvolve essas competências técnicas ao longo da sua vida não vai ser, cara, capaz de se manter relevante no mercado de trabalho. Então, eu acho que a grande mensagem, em geral, que é o que a gente tem falado no Vamos Subir, que é o que vocês têm falado, a gente precisa buscar constantemente aprender coisas novas, buscar, né, a reciclagem, buscar o conhecimento, buscar aprender. E aí fica uma pergunta para todo mundo. Qual foi a última vez que você aprendeu algo novo? Talvez o que você está aprendendo hoje, ou talvez o conhecimento que você tem hoje não vai ser mais relevante daqui 5 anos. E se você não entender isso, né, se você não tiver consciência disso, você vai perder relevância. E os mercados, os negócios vão demandar. Eu concordo, Paulo, que vai ter espaço para todo mundo, né? Os especialistas, os generalistas, as pessoas em determinado momento que tem mais hard skill do que soft skills, mas no final do dia, pessoal, se a gente não entender que o mundo está mudando de forma acelerada, de forma constante, a gente tende a perder relevância. Você pode continuar no jogo, você vai potencialmente continuar no jogo, só que de uma maneira irrelevante, ou com pouca relevância, para não chamar de relevante. Não sei se vocês concordam, mas é dessa forma que eu também vejo, né? A gente tem que estar muito atento e pensar como é que eu me mantenho relevante, né, de forma constante, né, no dia a dia.
Boa. Algum comentário sobre isso? Eu queria fazer só um Não, comentário pode seguir, rápido, Paulo. essa coisa da aprendizagem, que eu estou 100% contigo. E nessa linha de provocação, o que as pessoas têm aprendido, pensem assim, eu tenho 2 anos de experiência, eu tenho 4 anos de experiência. Se são 2 anos ou 4 anos fazendo a mesma coisa da mesma forma, Entendeu? não são 4, não são 2, é 1. Então, fazer um pouco desse lugar do desconforto produtivo é super bem-vindo. Então, só para tentar adicionar mais uma provocação ao seu ponto, Flávio, é lugar para todo mundo que está junto com o mundo, né? Porque se ficou para Não pode trás... estar muito desconecto, né? Não, nem muito nem pouco, senão você ficou para trás. Não, perfeito. E complementando também, eu concordo 100% aqui com a Paula, né? De ser um curioso mesmo, de ir lá procurar aprender, de ir lá bater lá. Posso aprender seu trabalho? De ter essa vontade genuína de fazer outras coisas, de aprender e, claro, conseguir tangibilizar isso para explicar numa entrevista, para explicar o como, né, Paula? E é engraçado que eu tenho encontrado diversas outras formas de aprendizado que não o ensino formal, né? Não está somente aqui numa palestra, numa apresentação, num livro, etc. Cara, tem um monte de podcast legal, gratuito, que todo mundo pode acessar e que, putz, tem um monte de conteúdo importante. Então, está aberto para aprender de forma diferente, de forma assíncrona, né? Não precisa estar aqui, né? Depois você pode replicar isso aqui para outras pessoas. Então, o processo de ensino-aprendizagem ele é dinâmico, ele é diferente daquele modelo tradicional. Então, para estar aberto a esse novo também. Legal. Boa, boa. Show. A gente está chegando no final e eu quero respeitar as perguntas. Na verdade, a gente tem um tempinho ainda, mas eu queria partir para o último tópico. Quando a gente fala da aplicação por uma vaga específica, a gente sempre traz aqueles conhecimentos tecnológicos ou básicos de sistema, né? Por exemplo, todo mundo, há anos atrás, e acho que hoje em dia também, eu tenho conhecimento básico avançado do pacote Office, do G Suite, né? Do Google Docs. Uma pessoa que quer entrar no RH, vocês falaram algumas nomenclaturas, HCM, né, que é o Human Capital Management, que é a ferramenta que faz a gestão, né, do seu capital humano, dos seus colaboradores, desde folha e etc. Mas o que eu preciso minimamente conhecer? Tem alguma tecnologia, tem algum processo, tem algum conceito que vocês indicam o profissional ou o futuro profissional de RH a conhecer? Começando pela Paula. Difícil listar uma só, viu? Pode ser 3? Pode ser 3. Não, eu estou pensando aqui quais, assim, a gente... Eu acho que os temas em torno de Analytics é fundamental. E aí eu vou sair do trivial. Se você conseguir distinguir o que é dado, o que é informação, o que é predição, começa por aí. Você vai chegar no Analytics de uma maneira, no People Analytics de uma maneira importante, assim. Eu acho que isso facilita muito e agiliza a tomada de decisão. Até para tentar materializar. Tem alguma tecnologia, não sei se você pode abrir o que vocês usam internamente, mas alguma tecnologia do mercado de People Analytics, que o nome, que aí o pessoal... Eu não vou saber te responder tecnicamente, porque tem um monte. Meu time, assim, a gente acabou de virar nuvem de gente. Se perguntar os nomes técnicos, eu não sei. Tem gente melhor que eu. Certamente o Fábio sabe mais do que eu. Raizen, manda agora no WhatsApp, tá? Não, tem um monte, mas assim, mas sabe uma coisa que eu aprendi, Flávio, assim, eu de verdade não sei os nomes técnicos. Mas você sabe a aplicabilidade do negócio. Não, mas aprendi que a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro, porque não existe mais, pelo menos eu não acho que é efetivo, não são efetivos aqueles grandes sistemas que respondem a tudo. A gente está vivendo um modelo, pelo menos na Raizen, de plug and play. Então, tem um data lake. Então, saber data lake, se você quer termos mais assim, ok, data lake, porque ali a gente cria, a partir do data lake, onde você pega todos os dados para tomada de decisão, a gente tem um backbone ali
que é a essência das nossas informações, e a gente pluga e despluga sistemas o tempo inteiro, seja de performance, seja de atratividade, seja de aprendizagem. A gente monta landing pages e despluga landing pages. Então, não tem mais uma ou duas ou três. Eu não tenho nenhum problema de falar da minha ignorância do termo técnico, porque, honestamente, para mim, o mindset de plug, desplugue, aprende, desaprende a serviço do que faz sentido é mais importante. E eu tenho time que sabe fazer isso bem, assim. Então, um pouco legal. nesse caminho. Boa. Em geral, primeiro ponto aqui, lição importante, tá, pessoal? Estamos com a VP de pessoas, de gente da Raizen que não tem nenhum problema em falar que talvez não conhece alguma coisa. Ou seja, quanto mais nós no dia a dia. Segunda coisa, foca no que é mais importante. Eu entendo a aplicabilidade do negócio, eu entendo que analytics, que dados são importantes e a razão disso para o negócio, em termos de potencializar o negócio e as pessoas, acabou. É isso. Então, depois dá um Google, People Analytics, e lê algum conteúdo. Está aqui, ó, da Gup, por exemplo, que é uma empresa que... A gente tem... A Gup é uma plataforma, um sistema. A gente tem Gup na Raizen. A gente tem SuccessFactors na Raizen. Eu estou evitando falar os nomes, porque aí é a solução. Não precisa, mas People Analytics está ótimo. Boa, vai tá cair ótimo. tudo sistema nessa. Eu tenho Pix, eu vou listar nome de sistema, mas eu não acho que vai ajudar as pessoas, entendeu? People Analytics é um tema, então, importante de conhecer. Fábio, não precisa ser tecnologia, vou até melhorar a pergunta para você. Algum conceito, alguma metodologia, alguma coisa que, assim, o pessoal deva conhecer para chegar um pouquinho mais estruturado? Aqui na Cogna, a gente tem dois conceitos dentro da área de gente e cultura que são importantes pelo momento e pela história, né? Um deles é a agilidade, então é entender como os processos ágeis ajudam no desenvolvimento e entregar valor para o negócio e para o cliente interno de forma mais assertiva, rápida, e tem muito a ver com os métodos de tecnologia. A gente roda na mesma base. Então, agilidade é uma coisa e o segundo é produto. Então, nós desenvolvemos soluções para os nossos colaboradores que levam em consideração o ciclo de vida de produto. Então, eu tenho uma tese, né? Eu tenho uma ideia, aí eu faço lá uma ideação, esse produto vai atender que público? Qual dor que ela resolve? Para que eu estou desenvolvendo isso? Aí, legal, funcionou? Vamos seguir ali, vamos testar pequeno, errar rápido, consertar rápido, corrigir e seguir em frente. Depois você leva esse negócio para crescimento e você escala. Então, ter esta mentalidade de gestão de produtos na área de gente, e não é trivial, gente, não faz parte do job description de nenhum RH, e a gente acabou tendo uma surpresa enorme aqui na empresa, porque ele funciona muito bem, se aplica muito bem aos produtos de gente. Então, a gente mata produto, como a Paula colocou. Legal, não está funcionando, ninguém usa, não vou manter, mata, entendeu? Então, ter a noção de um ciclo de vida de produto, que é igual um shampoo lá no supermercado, que é igual um alimento, que é igual algo que qualquer outra empresa tem, é importante para que você faça coisas que realmente importam para o nosso colaborador. Então, são esses dois pontos ali, agilidade e produto. Que legal. Boa. Eu só queria fazer uma reparação aqui em relação às estruturas organizacionais. O Samuel, do meu time de Relações Trabalhistas Sindicais e Gestão de Terceiros, está mandando aqui, olha o Fábio lá, não sei o que e tal. Então, eu queria falar que eu tenho uma estrutura que faz toda a parte de negociação com mais de 180 sindicatos espalhados pelo Brasil. Então, e tem um papel super relevante numa formação jurídica, técnica, etc., e que, não poderia deixar de reconhecer. Tá? Nosso time salva a gente, Fábio. Eles mandam Pois WhatsApp. Ainda bem. Boa. Show de bola. Pessoal, estamos chegando no fim. A gente vai tirar uma foto. Eu queria convidar todo mundo que está aqui com a gente a colocar a sua reação aqui do Zoom. O que significa, né? Qual que é a sua reação para esse bate-papo que a gente vai tirar o screenshot na hora? Ó, muitos corações, não sei se vocês estão vendo. Vou tirar agora. 1, 2, 3 e...
Foi, obrigado. E aí eu vou fazer o post, só que nesse meio tempo eu vou trazer as perguntas, tá? Vou trazer as perguntas. A Juliane Rios Hoffman, ela fez a seguinte pergunta. Qual a dica? Lembrando, pessoal, vocês podem curtir as perguntas e elas vêm para o topo, tá? Então tá aqui, ó, most upvotes. Qual a dica para quem está iniciando na área de uma empresa que não tem o setor de recursos humanos bem estruturado? Meu maior desafio está sendo mudar a cultura da empresa para fazer com que tenha resultados. Boa pergunta. Vou deixar aberto para quem quiser pegar aqui de vocês, tá? Olha, primeiro eu acho que é um parque de diversões, então aproveite. Olha o lado meio cheio do copo. E acho que o primeiro passo você já sabe que você está falando que você tem que mudar uma cultura. Eu diria que entende para onde você está indo, entende para onde o negócio está indo. Sugestão, monta um depara de onde você está partindo e para onde você está indo. E aí você vai conseguir enxergar o que precisa ser evoluído e identifica o que precisa ser mantido. Nem tudo precisa mudar, gente. A gente tem mania também de querer mudar tudo e todos. Então, vê o que precisa ser mantido, vê o que precisa ser evoluído, vê o que precisa ser jogado fora, vai nesse lugar da experimentação e mede. Cultura dá para medir, assim, não vai para o lugar romantizado demais, não, porque você vai conseguir mostrar uma mega oportunidade se você está tendo a chance de estruturar uma área. Vai para as informações que permitem gestão, monta o depara e vai dando check dali, faz o acompanhamento estruturado, que de uma maneira mais simples aqui de resposta, acho que pode ser um bom caminho para você construir. E nessa linha de evolução cultural, tem um livro da Carolyn Taylor, que chama Walking the Talk, que é super legal, super prático, fala de alavancas de cultura, de repente pode ser útil para você. Que legal, que legal. Obrigado. Tem uma dica aqui também, Flávio. Identifica a dor que dói mais. Né? Então, pega lá dentro dessa empresa e vê lá o que dói mais. É recrutamento? É treinamento? É cultura? É engajamento? O que é? Começa pequeno e resolve essa dor e aí vai expandindo. Porque aí você vai mostrando o valor de forma incremental, daqui a pouco você está com o RH inteiro, entendeu? Então, eu acho que esse é um caminho fácil de escalar, entendeu? E de seguir, de mostrar valor. Porque eu sei, já trabalhei em empresas que não viam valor. Mas para que eu vou ter? Ou, putz, funcionou assim até agora. Então, como é que a gente faz essa transformação e essa mudança de chave e mostra o valor de fato? Que legal. Boa, show de bola. Lembrando, pessoal, qual que é a dor que dói mais? E a partir daí você vai conseguir priorizar. Marcos fez uma boa pergunta aqui. Marcos Sampaio, obrigado pela pergunta. Como o RH tem identificado novos talentos em pessoas que não possuem competências técnicas, mas que podem, em algum tempo, ser um ótimo profissional independente do cargo? Isso aqui é legal, né? Eu já vi algumas matrizes, né? Mas como é que a gente faz para identificar, né? Qual que é o filtro, qual que é o indicador, qual que é o critério para a gente identificar novos talentos que talvez não atendam todas as competências, né? Ou as expectativas, ou os requests daquele trabalho específico? Eu iria no tom da experimentação. A gente tem experimentado. Primeiro, estimulado muito o lugar do autoconhecimento. A gente tem estimulado que as pessoas entendam aquilo que elas são boas e que elas experimentem botar aquilo em prática, para a gente ir além do que é técnico. Então, colocar as pessoas para fazerem cobertura de férias. Tá, deixa eu experimentar numa área diferente, cobrir férias de fulano, ciclano, ali você vai ver. Não é minha especialidade técnica, mas eu vou poder demonstrar outras características que eu tenho que podem super se destacar, participação em projetos, trabalhos voluntários dentro da empresa e fora da empresa, a gente tem falado muito sobre isso. Esse ecossistema de aprendizagem cada vez mais fluido e as pessoas podendo compartilhar, ser um disseminador ou disseminadora de conhecimento, ali você consegue perceber outras capacidades. Então, é tão amplo
E você não precisa ser só o assessment de antigamente para perceber isso. E conte para as pessoas. Você pode contar a sua história sem ser arrogante. Eu acho que manter as relações sem ser um cafezinho puro ali, mas a gente aprendeu como é que a gente conversa sobre os nossos interesses numa pandemia que não tem mais tanto café, né? Todo mundo ficou muito com modelos múltiplos. A gente sabe contar os nossos interesses ou os nossos desejos, né? Então, fala também, a gente tem que ter vergonha, não. A gente tem que falar, ou falar que não sabe, porque a gente tem chance de aprender também. Então, Boa. por aí. Perfeito. Não tenho nada para complementar além do engajamento nas causas, né, Paula? Então, pô, você tem um grupo lá que está olhando a diversidade, um grupo que está trabalhando ali alguma causa externa de combate à fome, alguma coisa nessa linha, se envolve, engaja, vai atrás e mostra, né? Participa. E eu acho que tem um ponto aqui importante também, que é o pedir a oportunidade. Em alguns momentos da minha vida, eu passei por processos seletivos que eu estava competindo. Normalmente, os meus pares sempre foram mais velhos do que eu, e até talvez alguns anos atrás, eu tinha essa de, puxa, mas é jovem, talvez não tenha ali as experiências, não tenha as competências que a gente busca. E eu acho que a gente tem que sim reconhecer aquilo que falta e mostrar um caminho, tá bom? Para que eu possa buscar essas competências. Então, sim, você está certa, Paula, Fábio, eu não tenho essa competência hoje, mas o meu plano para desenvolver é esse. E a outra coisa, se você me der uma oportunidade, te garanto que eu vou sair do outro lado com base nesse meu histórico, que aí volta, Paula, nas suas experiências pessoais, nas suas experiências em trabalho social, voluntário, nas experiências que você teve dentro de casa. E a sua capacidade de construir a narrativa vai te ajudar a demonstrar o que o Fábio muitas vezes falou, da paixão, do brilho nos olhos. Perfeito. Eu lembro de uma vez que eu passei num processo seletivo, o cara tinha pós na USP, MBA não sei aonde, e eu, assim, estava na minha faculdade ali de segunda categoria, mas eu bati no peito e falei assim, me dá a chance, eu vou te mostrar. E eu acabei sendo contratado. E no final deu certo. Poderia ter dado errado? Claro, poderia. Mas eu gosto, nesses momentos, de demonstrar, né, a minha paixão e de ouvir também a paixão dos outros. Eu tive uma experiência contratando uma pessoa que eu, propositalmente, eu falei, não, né, você não é a pessoa. A primeira pergunta que a pessoa fez foi, por que não? Né? Deixa eu entender. E quando a gente conversou, ela me mostrou por que ela. Né? Então, eu acho que aqui talvez é um insight para o pessoal. Né? Boa. Pessoal, para a gente finalizar e respeitar o tempo de vocês, alguma dica de livro, alguma dica de carreira, alguma dica específica? Quer começar aí, Fábio? Eu estou pensando em algumas Vocês têm 30 objetivos. segundos, não precisa ir na frente nenhum. Eu vou... Tem um livro muito legal de um amigo, que é o Joseph Tepperman, que é o Anticarreira. Cara, eu acho que é muito legal, porque ele fala da não linearidade das carreiras. Então, aquele modelo que era tradicional de entrar na empresa, ficar 10 anos, você tem que buscar a sua própria carreira. Então, é como você criar caminhos para ser versátil e, consequentemente, construir a sua trajetória de sucesso, independente da empresa, independente de qualquer outra coisa, seja empreendedor, seja concurseiro, seja empreendedor interno dentro das empresas. Eu acho que é uma dica legal e é um conteúdo leve e muito prático. Anticarreira, certo? Isso, Anticarreira, Joseph Perfeito. Tepperman. É ótimo mesmo, super legal. Eu vou trazer uma dica que eu acho que para esse público vai funcionar bem, que é Brené Brown, que não tem erro, que é a coragem de ser imperfeito. E acho que isso... Minha companheira. Chegou minha companheira aqui. A coragem de ser imperfeito traz um lugar de encorajamento e de que vulnerabilidade não é fraqueza. Então, para quem está num começo de carreira, eu poderia trazer algumas coisas mais técnicas aqui, mas eu acho que esse olhar da Brené Brown pode ajudar muita gente a se encorajar a ir para um lugar de bastante potência.
Eu posso dar uma dica de um podcast que eu tenho ouvido bastante, assim, eu tenho aprendido muito e tenho sobre diversidade, inclusão e pontos de vista diferentes, assim, é o Mano a Mano do Mano Brown. Sim, me surpreendeu positivamente, assim, eu tenho cada vez mais ouvido e me engajado ali com algumas causas que são relevantes e tenho percebido um outro ponto de vista que faz sentido. E no final, Fábio, no pior cenário, você pode discordar, mas ainda assim foi input para que você tenha talvez uma empatia mais sensível. Porque empatia, a gente fala de colocar o sapato do outro, enxergar como ele enxerga, mas é além disso. É conseguir entender por que ele pensa daquele jeito, quais foram as experiências, quais foram as porradas da vida que essa pessoa tomou, quais foram as rejeições para ele chegar naquele pensamento. Então, assim, eu gosto, obrigado, gostei muito. O Homem-Aranha, me parece que o Homem-Aranha chegou aqui, tá com a gente. Eu queria agradecer demais o tempo de vocês. Foi uma aula, a gente aprendeu muito. Obrigado pelos insights, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelas experiências e, principalmente, obrigado pelo give back de vocês, porque no final do dia, vocês estão doando, talvez, o principal ativo de vocês, que é o tempo, né? O tempo que a Paula tem ali com o pequeno, com os outros filhos. O Fábio, a mesma coisa, tem vários filhos. Se somar aqui, né, acho que dá mais de uma mão, né? A quantidade de filhos. Mas eu queria agradecer demais e acho que a carreira que vocês estão construindo é linda, é muito bonita e vocês são referência e exemplos para a gente. E eu estou muito feliz e honrado de ter vocês aqui conosco. Tá bom? Foi um prazer. Muito obrigado, Flávio, Paula. Prazer estar aqui com você. Muito bom, muito boa, muito legal as discussões aqui. E, poxa, vamos subir. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, Homem-Aranha. Não sei se valeu, Fábio. Você viu que venceu aqui, gente. Homem-Aranha, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sua mamãe é muito fera. Gente, obrigado, viu? Eu vou ficar com o pessoal aqui, tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigada, Fábio. Tchau. Obrigado, gente. Um abraço.